Hoje celebramos a missa da vigília da Assunção de Nossa Senhora, festa celebrada no dia 15 de agosto, mas no Brasil transferida para o domingo seguinte, no caso, amanhã. Nessa missa da vigília, a Igreja nos coloca diante dos olhos uma metáfora que nos ajuda a compreender a necessidade de conveniência de que Maria Santíssima seja assunta aos céus. E essa necessidade se demonstra pela trasladação da Arca da Aliança, relatada no primeiro livro das Crônicas. O rei Davi convoca todo Israel, e eles levam a Arca de Deus em festa, tendo diante de si cantores que entoavam cânticos festivos, para introduzir a Arca de Deus na tenda de Davi. Ora, a metáfora de Maria como Arca da Aliança fica muito clara se nós lemos este texto em paralelo com o Evangelho de amanhã, que é justamente o Evangelho que nos apresenta Maria subindo apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Todos os elementos que ali São Lucas utiliza para descrever esse trânsito de Maria Santíssima, esse deslocamento, são os mesmos utilizados na descrição do transporte, do traslado da arca no primeiro livro de Samuel. Aliás, no segundo livro de Samuel. Nós vemos, por exemplo, Maria parte para a região montanhosa. A Arca de Deus vai para a região montanhosa. Quando Isabel escuta a saudação de Maria, a criança pula no seu ventre. Davi vai pulando à frente da arca, enquanto a arca é trasladada. Depois, com um grande grito, Isabel exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?" Na passagem correlata, Davi diz a mesma coisa. Como posso merecer que a arca de Deus esteja em minha casa, que ela fique na casa de outro? Então, o texto termina dizendo que Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. E o mesmo diz o texto correlato no segundo livro de Samuel, quando diz que a arca ficou 3 meses em casa de Obed-edom. Ou seja, São Lucas mesmo está introduzindo a metáfora de Maria como a Arca da Aliança. Ela é a Arca da Nova Aliança. Ora, se a Arca da Antiga Aliança foi trasladada com tanta solenidade, por que ela, sendo a Arca da Nova Aliança, não seria transportada com pelo menos igual, se não muito maior solenidade? Ora, a segunda leitura nos dá outra razão. E essa razão é menos alegórica e mais moral. São Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Que imagem é essa? O que é um aguilhão? Um aguilhão é um gancho.
Então ele diz, o aguilhão da morte. Então nós podemos imaginar a morte com uma espécie de haste que tem um aguilhão. Que aguilhão é esse? O pecado. E a força do pecado, a solda entre a morte e o pecado é a lei. É a lei que dá a consciência do pecado. É a lei que pune o pecado. É a lei que especifica o pecado. É a lei que, de algum modo, quantifica o pecado. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Ora, ela foi concebida sem pecado. Portanto, não há um aguilhão pelo qual a morte possa pegá-la. Não há um gancho pelo qual a morte possa levá-la consigo. E exatamente por isso ela é trasladada, ela é levada para os céus. No Evangelho, Jesus louva e diz que mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Muito mais feliz é Maria Santíssima por ter sido santa, imaculada, cheia de graça, do que simplesmente por ter dado a luz corporalmente ao Messias. A graça que transborda de sua alma é uma graça que, não encontrando expressão maior para descrevê-la, a Igreja a descreveu como plenitude. Ela tem a plenitude da graça em sua alma. Portanto, todos nós devemos celebrar a festa da Assunção de Nossa Senhora, em primeiro lugar, maravilhados, como que extasiados diante de tamanha santidade, de tamanha graça, de uma união tão estreita com Deus na humanidade santíssima de Cristo, para daí percebermos aquilo que a Igreja nos ensina: a morte não teve como capturá-la. Isso significa o quê? Significa que ao término de sua vida, diferentemente de nós, que temos uma morte dolorosa, ela simplesmente dormiu, como dizem os orientais. A dormitio, a dormição, o que é? É o sono da morte de maneira indolor, sem corrupção. E no instante mesmo em que dormiu, foi glorificada. Ressuscitou e foi glorificada junto de Deus, levada para junto de Deus. Isso não deveria nos assombrar. Nós temos na Escritura alguns exemplos de assunção. Enoque, por exemplo, é arrebatado. Elias também é arrebatado dentro de um redemoinho. Segundo a Epístola de Judas, Moisés também o foi. Isso está na disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, que está no escrito apócrifo, que é o livro de Enoque, que descreve exatamente a assunção de Moisés. Ou seja, por que ela não? Porque ela, que é a mãe de Deus, aquela que doou a humanidade santíssima de Cristo, pela qual nos vem a salvação, por que ela teria que apodrecer debaixo da terra? Porque ela
cuja virgindade não se corrompeu no momento do nascimento de Cristo, seria corrompida pela morte. Porque ela, que teve um nascimento extraordinário, porque foi concebida sem o pecado original, foi preservada, tendo em vista sua missão de mãe do Redentor, para dar à humanidade santíssima pela qual nos chega a redenção. Qual é o sentido de que ela, tendo um início extraordinário, tenha um fim ordinário? É por isso que nós celebramos com tanta solenidade a festa da Assunção de Nossa Senhora. Porque, de fato, a Assunção de Maria é como que a glória da nova criação. Ela é a obra-prima, é o que de mais bem acabado existe. Ela é todo o cuidado de Deus, a tal ponto que São Boaventura diz que Deus poderia ter feito um mundo melhor, mas não poderia ter feito uma Maria melhor. Ela está no máximo da perfeição humana possível, abaixo apenas do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós contemplamos a grandeza dela, nós não nos admiramos de que Deus a tenha levado para junto de si. Nós a chamamos na ladainha de rosa mística. Mística, porque a palavra mística significa aquilo que está escondido, oculto. Ela é a rosa mística, ou seja, Deus colheu essa rosa e a levou para o céu. E é lá onde ela está. Que nós possamos, pelo desejo, estar também unidos a ela. E ela, pela sua intercessão, nos conduzirá também para o mesmo lugar.